Se a sua empresa dá lucro, mas você vive sem dinheiro em caixa, você tem um problema sério. Hoje eu estou aqui para falar com você sobre algo que pode mudar completamente a saúde financeira da sua empresa, o fluxo de caixa. E como fazer o fluxo de caixa da maneira mais rápida e mais eficiente na construção hoje. E guarda isso que eu vou repetir ao longo do vídeo. Caixa é lei. Você pode ter contratos fechados, você pode ter obra vendida, você pode ter lucro no papel. Se você não tiver caixa, a sua empresa para. A empresa não quebra por falta de lucro, ela quebra por falta de caixa. O fluxo de caixa é tão importante quanto o lucro. O lucro te mostra o quanto você é eficiente. E o caixa ele te mostra o quanto você sobrevive, uma projeção de meses de como está a saúde financeira da sua empresa. Com o fluxo de caixa, você também consegue traçar estratégias, você consegue saber se você pode fazer um investimento, se você pode fazer novas contratações, se você pode fazer a aquisição de equipamento que está necessitando para a sua empresa e assim por diante. A maioria das construtoras e das empresas, no geral, elas começam pequenas, elas começam de empresas familiares, às vezes com uma pessoa só, um engenheiro, um mestre, e daí vem um grande problema: falta de controle e gerenciamento financeiro. Muitos empresários até hoje não fazem DRE, não fazem fluxo de caixa, não projetam as suas despesas e as suas saídas, não têm controle financeiro. Fazem mistura de conta pessoal com conta profissional, com a conta da empresa, né, do CNPJ, tomam decisão pelo sentimento. E tomar a decisão pelo sentimento é tomar uma decisão no escuro, porque os números eles não mentem. Os dados eles nos mostram o que a gente pode fazer para produzir mais e ser mais eficiente. Então, o que seria o DFC? DFC é o demonstrativo de fluxo de caixa. Ele te mostra quais as receitas que vão entrar, quais as despesas que vão sair, quanto vai sobrar naquele dia, naquele mês, quanto você vai precisar de aporte ou de empréstimo, né? Quanto dinheiro vai faltar. E principalmente ele te mostra a sua projeção futura. O ideal é que o fluxo de caixa seja feito no prazo mínimo de até 90 dias, porque assim você consegue ter um controle e não age no escuro. Assim você consegue ver em 90 dias como vai ser a saúde financeira da sua empresa. Se você precisa ir atrás de novos contratos, se você precisa reduzir alguma despesa fixa, alguma despesa variável que você tem. Aqui na DO, a gente trabalha com fluxo de caixa no período de 1 ano. Então, em janeiro, eu fiz o fluxo de caixa até dezembro de 2026. E assim, a gente tem uma projeção de todas as entradas em cima dos nossos contratos assinados de obra, do que a gente teria, qual mês que finaliza mais obras, qual mês que eu preciso operar mais o meu marketing e o meu comercial para trazer novos contratos, para prospectar novos clientes. E para o fluxo de caixa funcionar e você conseguir tomar decisões baseadas em números, você precisa ter disciplina. Por que disciplina? O fluxo de caixa ele precisa ser atualizado e aí vai variar de acordo com as suas despesas, com as suas saídas. O ideal é que o fluxo de caixa seja feito diariamente, porque assim você consegue ter uma projeção do que vai acontecer no meio do seu mês. Se você faz o fluxo de caixa mensal, por exemplo, você pode até finalizar o mês com um caixa positivo, mas às vezes você teve uma entrada no dia 1º, que foi uma entrada de R$10.000. E aí, no dia 5, você precisou pagar uma despesa, né, pagar uma conta no valor de R$15.000. Então, ali, no dia 5, você ficou com caixa negativo de menos R$5.000. Só que no dia 6, você tinha uma receita de 10.000 que já cobriria esse valor. Fazendo o fluxo diariamente, você consegue ter essa projeção e você consegue ter essa visão. Não, então deixa eu falar com o meu fornecedor, assim a gente vai tendo algumas estratégias, né? Então a gente pode conversar com o fornecedor. Fornecedor, vamos segurar esse pagamento aqui do dia 5 para o dia 6. A gente sempre paga um dia, é um mês que aconteceu isso. Você consegue puxar alguns, antecipar alguns recebimentos também. Então dessa forma, fazendo fluxo diariamente, ou se você não tem um fluxo tão alto assim, né, de entradas e de saídas, fazer esse fluxo semanalmente, você não fica em déficit em nenhum dia do seu mês e em nenhuma semana. Agora vamos para a prática. Na construção civil é um pouco diferente dos outros segmentos. Nós temos muitas medições, a gente trabalha com cronograma físico-financeiro da obra, temos parcelamento, desembolsos altos ao decorrer da obra também. Como que a gente faz aqui na Rio? Primeiro de tudo, nós separamos fluxo de caixa da obra do fluxo de caixa administrativo, porque uma coisa é o desembolso da obra, é o valor que aquela obra tem que desembolsar no mês, na semana,
semana. E outra coisa é o desembolso do escritório, das despesas operacionais para o administrativo operar. Aqui na Rio, nós trabalhamos com obra por administração, um modelo de negócio diferente da maioria das construtoras hoje no Brasil. Na obra por administração, o que cai na conta da empresa são apenas os honorários da nossa taxa de administração. Então, em cima dos nossos honorários que eu faço toda a projeção das despesas. Mas antes de falar para vocês sobre o fluxo de caixa do administrativo, eu vou falar sobre o fluxo de caixa da obra. Porque o nosso cliente também recebe um fluxo de caixa assim que ele assina o nosso contrato por obra por administração. Ele assinando o contrato, nós fazemos o cronograma físico da obra e o fluxo de caixa. No fluxo de caixa, nós pegamos por mês quais as tarefas, quais os serviços que serão executados naquele mês e enviamos para o cliente qual valor ele vai ter que desembolsar mensalmente. Então, assim, ele consegue ter uma projeção já dos gastos que ele terá para ele se programar financeiramente para a obra. Já no administrativo, eu faço um levantamento de todos os contratos que nós temos assinados. Então, o primeiro passo é levantar todas as suas receitas, todos os seus contratos. E eu utilizo esse fluxo de caixa da obra para eu saber o que eu terei de ADM para receber, quais são os nossos honorários. Após listar todas as receitas, todos os contratos a receber naquele ano, eu listo todas as despesas, tudo que a gente vai precisar pagar, todas as nossas contas fixas, nós vamos precisar pagar durante aquele período. Então, desde o salário, vale transporte da equipe, aluguel, condomínio, tudo que são despesas fixas são listadas. Após isso, eu faço uma estimativa de todos os nossos custos variáveis. Uma meta, que é um pagamento variável que a gente tem de equipe, um evento que terá, um presente para um cliente, que eu sei que a gente vai ter que desembolsar ao decorrer do ano, treinamentos para a equipe. Então, tudo que é variável, tudo que não é um custo fixo, eu também faço essa projeção ao decorrer do ano. Com isso, eu consigo ter uma previsibilidade de quais serão as minhas receitas naquele mês, quais serão as minhas despesas naquele respectivo mês também, qual é o meu saldo. Se o meu saldo é positivo, ótimo. Se o meu saldo está negativo naquele mês, isso significa que eu vou consumir o meu caixa. E isso é ruim. Então, a gente trabalha aqui estrategicamente de uma forma que a gente consiga reduzir os gastos ou aumentar a receita daquele mês para que a gente não consuma o caixa da empresa, porque consumir caixa também é perigoso, é um grande perigo que a gente tem, e consumindo caixa todos os meses, O ideal é que sempre tenha saldo positivo no final do mês. É importante lembrar que ter o saldo positivo no mês não é que a empresa está dando lucro. A empresa tem saldo positivo para pagar contas que já estão comprometidas nos outros meses. Então, nós temos que tomar sempre esse cuidado para não confundir caixa com lucro. E no próximo vídeo sobre financeiro eu vou falar com vocês sobre DRE, é o nosso demonstrativo do resultado do exercício. Aí sim a gente vai saber qual é o nosso lucro da empresa, se estamos trabalhando no prejuízo ou não, se uma obra está custeando a outra obra ou não. Pessoal, e não é isso. Lembre-se sempre que caixa é rei. É ele quem diz, ele quem manda na sua empresa. É ele quem fala se você vai poder investir em novos projetos, se você vai crescer da forma que você está imaginando crescer durante o ano, se você pode fazer novas contratações ou não. Eu espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Deixe aqui os comentários abaixo que a gente vai ler todos. Se inscrevam no canal e ative o sininho para não perder nenhum novo conteúdo.